Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Regina, professora de História da Escola Castro Alves. Espero que estejam tudo bem com vocês. Hoje eu trago para vocês um tema, né, do 8º ano, né, uma aula sobre a segunda revolução, né, a segunda fase da Revolução Industrial. Como foi essa fase, né, dessa Revolução Industrial? Semana passada eu falei acerca da primeira Revolução Industrial e hoje a gente fala sobre a segunda, porque foram 3 fases, certo? E nessas fases, assim, houveram muitas mudanças, né, muita renovação tecnológica, tá bom? Então vamos à aula. Eu peço que vocês acompanhem aí o slide comigo, para que vocês venham fixar isso na mente de vocês, certo? Essa aula. Vamos recapitular, né, a aula passada. Primeira fase da Revolução Industrial acontece aonde? Na Inglaterra, né? A Inglaterra ela é pioneira nisso. Então, era do vapor carvão mineral, fonte de energia, que revoluciona a produção de trigo e, claro, de diversas outras indústrias, como o textil, né, que é de tecido, mineração, e até a ferrovia e a naval, né? A dos mares, né? Os navios. E aí, pessoal, vamos ter muita mudança em relação à revolução, essa segunda fase da Revolução Industrial, que acontece, vamos lá, de 1860 a 1945, né? Então, que mudanças foram essas? Quais foram as mudanças que houveram nesse período, certo? Vamos ler o slide. Nessa mudança, ela deixa de ser um movimento restrito da Inglaterra, né, porque vocês sabem que era restrito à Inglaterra, e atinge o quê? Novos países, como Alemanha, França, Estados Unidos e Japão. E aí, nessas mudanças também, temos aí umas principais características da Revolução Industrial, né, dessa segunda fase. As principais características foi o quê? Domínio do aço, e a nova fonte energética, que é o quê? O petróleo, certo? Então, também essa mudança da era, né, da eletricidade. E também melhora e aumenta os meios de transportes, né? Com essa mudança toda, melhora e aumenta os meios de transportes. Petróleo e eletricidade. Esses 2 fatores revolucionam o processo produtivo, né? Por quê? Porque tem mais produtividade nesse período, né? Máquinas mais rápidas, né? Avançadas, aumento da produtividade. A eletricidade faz com que a indústria funcione por mais tempo, né? E nos sistemas de transportes? Vamos ver lá as mudanças que houveram. No sistema de transporte marítimo, navios maiores e bem mais rápidos, né? Ferroviário, os trens de carga começam a circular por vários países do mundo. Veja como houve essa mudança, né? Aeroviário, surgimento de quê? Nesse período, surgimento do avião. As vias de transporte evoluem para o entendimento da demanda de forma melhor, mais rápida e que agregue mais o quê? Que agregue mais lugares, né? Isso foram as mudanças no sistema de transporte na Revolução Industrial da segunda fase. E com esse avanço todo, né, houve também o avanço nas comunicações, né, o surgimento do telefone, do rádio e telégrafo. Além de beneficiar as indústrias, serviram para integrar pessoas e lugares, né? As pessoas passam a se comunicar à distância, né? Passa também a ouvir aí o rádio, né? E a questão também do telégrafo, né? Ninguém se imagina hoje sem um telefone, né, pessoal? E aí temos essa fase aí, pessoal, né? Do neocolonialismo, né? Um novo colonialismo. E aí a gente vê uma charge aí, pessoal, os europeus aí sentados aí, e aí tem um desenho como que fosse uma pizza, né? E eles aí, cada um querendo levar um pedaço, né? Na questão da África aí, ó. Isso aí é como uma pizza, essa charge aí, né? Já que a segunda fase agrega novos países, esses precisam começar a angariar novos mercados de quê? De consumidores e de financiamento.
de matérias-primas. Então, partilha da África. Então, como eu falei sobre essa charge, né, aí é uma disputa pela África entre países para crescimento de novos mercados e novos fornecedores, consumidores, né, de matérias-primas, certo? O novo, né? E aí, com essa fase, o que é que acontece? O crescimento de grupos empresariais, as empresas crescem, né? Quem é que nunca ouviu falar na Ford aí, né, pessoal? E aí, Henry Ford, fundador, da Ford, né? Rockefeller, revolucionário no setor de petróleo, foram empresas que cresceram, pessoal. Fundador da Standard Oil Company, né? Sistema de produção industrial. Taylorismo e Fordismo, novos métodos de produção, a fim de que as mercadorias sejam produzidas com mais rapidez, mais eficiência e que os lucros aumentem. Então, houve um crescimento também, pessoal, no grupo empresarial, nessa segunda fase da Revolução Industrial, certo? E aí, nessa fase também chega a teoria social do século XIX, surgimento das teorias sociais, né? Pensadores que questionam esse sistema de quê? De exploração. E quem é esse pensador? Quem será o principal pensador? Karl Marx, né, pessoal? E aí vem, né, acontece a busca de direitos trabalhistas, né? E também os primeiros sindicatos surgem, né, nesse período da segunda fase da Revolução Industrial. Não é bem interessante, pessoal? E aí também, com tudo isso acontecendo, há um crescimento populacional. Por que será? Vamos lá. A população mundial dobra de quantidade em 100 anos. Quer dizer, essa população mundial, né, ela passa a dobrar em 100 anos, pessoal. Alta natalidade, por quê? Porque os métodos contraceptivos ainda não eram tão eficientes, né? Desenvolvimento da medicina, como vacina, medicamentos e etc, né? Então, teve também um crescimento populacional e algumas descobertas, pessoal, nessa segunda fase da Revolução Industrial. E também, com tudo isso, as cidades crescem, né? Crescimento rápido e o que? Desordenado. Problemas ambientais, né? Com isso tudo vem os problemas ambientais, que são poluição das águas, poluição atmosférica, proliferação de lixo, né? Isso aí infelizmente acontece, proliferação de lixo e também os desmatamentos, certo? Tudo isso nessa segunda fase. Esses são os fatores marcantes do processo da segunda fase da Revolução Industrial. Lembrando que essa fase começa em meados do século XIX e vai até meados do século XX. A partir de meados do século XX, por volta de 1960 a 1970, iniciamos o quê? A terceira fase da Revolução Industrial, certo? A seguir, vamos responder algumas questões para fixação do aprendizado. Então, pessoal, em 1960, lembrando, a 1970, iniciamos o quê? A terceira fase da Revolução Industrial, que vamos dar na próxima aula. E aí vem um questionário para vocês. Vamos lá. Cite 3 benefícios que ocorrem com o advento da segunda fase da Revolução Industrial. Como o petróleo e a eletricidade revolucionaram a indústria. Como foi isso, né? E aí vocês vão me responder. Então, pessoal, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula. Fiquem todos com Deus e se cuidem.